Começamos com notícias de Brasília porque Jair Bolsonaro retornou à sede da Polícia Federal após receber alta hospitalar. O ministro Alexandre de Moraes havia negado o pedido da defesa para que o ex-presidente cumprisse a sua pena em regime domiciliar. Mas, mesmo após uma onda de críticas, o ministro tomou uma nova decisão sobre a família do ex-presidente. E quem tem todos os detalhes sobre esta nova decisão todos os dias, hein? A decisão de hoje, quem vai trazer é o Igor Damasceno, falando ao vivo e diretamente de Brasília. Boa tarde, Igor. Oi, Kobayashi. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Pois é, todo dia uma atualização em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a notícia do dia, a decisão de hoje, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu então conceder algo que é um benefício para a família do ex-presidente. Eu estou falando de quê? O ministro então decidiu de forma permanente conceder que os familiares de Jair Bolsonaro o visitem na Superintendência da Polícia Federal sem necessidade de autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente explicar como é que funcionava até então. Vamos supor que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro queria visitar o marido na terça-feira de manhã. Antes dela fazer essa visita, os advogados precisariam entrar com um pedido de autorização no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido era analisado pelos juízes auxiliares do ministro e depois a autorização era concedida. Agora, com essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, os filhos, a enteada e a esposa podem ir até a superintendência da PF para visitar Bolsonaro sem a necessidade de pedir autorização do gabinete do ministro Alexandre de Moraes previamente. Ou seja, é algo que desburocratiza essa visita ao ex-presidente, então é algo positivo para a família dele. Mas o ministro deixa bem claro na decisão que a família de Bolsonaro precisa se submeter às regras da Polícia Federal. Ou seja, quais são essas regras? As visitas não podem ser em todos os dias da semana, somente às terças e às quintas-feiras. E precisa ser feito pela manhã, das 9 às 11 horas da manhã. 2 familiares por dia. Vamos supor que Flávio Bolsonaro e Michele visitam na terça. Se o Carlos quiser visitar, não pode, somente na quinta-feira. Então, 2 familiares por dia e 1 por vez. Primeiro fica 30 minutos com Bolsonaro, sai, depois o outro fica mais 30 minutos com Bolsonaro. É essa a regra, são basicamente essas as regras da Polícia Federal que a família precisa se submeter e agora ela consegue. Então, o ministro concedeu essa forma de tirar a burocracia para as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as regras precisam ser cumpridas. Atenção, essas regras valem apenas, esse benefício vale apenas para Michele Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo, Jair Renan, a filha Laura e a enteada Letícia. Se algum amigo ou aliado de Jair Bolsonaro quiser visitá-lo, aí sim precisa de autorização prévia do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vamos supor que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer visitá-lo. Precisa comunicar, precisa pedir autorização antes. Esse benefício é somente para os filhos, a enteada e a esposa. Eu lembro a vocês que Jair Bolsonaro voltou para a Superintendência da Polícia Federal no início da noite de ontem, depois de ficar uma semana internado no Hospital DF Star. Ele se internou na véspera de Natal, 24 de dezembro, inicialmente para uma operação da hérnia e logo depois se submeteu a 3 procedimentos menos invasivos por causa das crises de soluço. Essas crises, elas ainda continuam acontecendo, mas reduziram consideravelmente e por isso a equipe médica concedeu então a alta hospitalar. Bolsonaro voltou para a PF, já passou a noite lá, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ex-presidente está numa sala de 12 metros quadrados, com frigobar, uma cama um pouco mais acolchoada, uma TV ligada nas televisões abertas, um aparelho ligado na TV aberta e também um aparelho de ar-condicionado. Essa é a sala especial que Jair Bolsonaro cumpre a pena. E antes de devolver para vocês, essa prisão do ex-presidente, ela continua dividindo a opinião pública. Uma pesquisa Quest, divulgada recentemente, aponta que 51% dos brasileiros
concordam que Jair Bolsonaro precisa ficar preso. Outros 42% afirmam que essa prisão é por causa de uma perseguição política. A pesquisa Quest ouviu pelo menos 2.004 pessoas entre os dias 11 e 16 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Kobayashi. Muito obrigado, Igor Damasceno, falando ao vivo de Brasília. Daqui a pouco você volta com outras informações. Igor, a gente trouxe ali, esses dados são interessantes aí, o que pensa a população a respeito da prisão do ex-presidente, se está certo, se está errado, por que ele teria sido preso ou não. O fato é que mesmo depois de todos os procedimentos cirúrgicos que a gente trouxe aqui nos últimos dias, voltou para a sede da Polícia Federal e agora pode ter essas visitas aí permanentes da esposa e dos filhos e filhas, né? No caso, filha e enteada. Deixa eu chamar o Luiz Augusto Durso para entender juridicamente aí qual a sua avaliação a respeito dessa decisão, porque é uma espécie de decisão que desburocratiza, tira da frente algumas necessidades de pedidos. Ô Durso, isso é habitual? Está correta a decisão? Olha, Nelson Kobayashi, é importante a gente dizer que esta decisão especificamente com relação à visita de familiares, ela só é uma decisão que está se adequando ao modelo normal aplicado para todo preso no Brasil. Lembrando que o preso ele tem direito à visita dos seus familiares, isso está previsto em lei, na Lei de Execuções Penais, na LEP, e é um direito fundamental, né? Eles falam que está dentro da garantia fundamental da dignidade da pessoa humana e etc. Então, alguns interpretam a Constituição dessa forma, entendendo que é um direito do preso previsto na Constituição, mas expressamente previsto na Lei de Execução Penal. O ex-presidente Bolsonaro é um preso em fase de execução e faz jus a essa visita. É que o modelo que ele está preso, por estar na superintendência da Polícia Federal, não se aplicava essa regra geral do familiar chegar naquele dia em que o sistema prisional e aquele cárcere especificamente recebe os familiares, faz a revista, etc., tem como de maneira rotineira. Não há isso onde o Bolsonaro está preso. E como havia a necessidade de toda vez fazer o peticionamento, pedir a autorização da visita, o ministro, na verdade, agora o colocou num cenário igual aos presos que estão no sistema carcerário normal comum. Então, na verdade, só reconhecer um direito previsto em lei, não é privilégio, não foi nenhuma decisão excepcional, com o direito à visita de maneira semanal, em horário específico, e de indivíduos, como diz a lei, né, os familiares. Então, não tem nenhuma novidade, mais um direito reconhecido que deve ser, sim, aplicado, bem aplicado foi nesse caso. Quero chamar o Fábio Piperno para comentar agora os resultados dessa pesquisa que nos trouxe o Igor Damasceno a respeito da percepção da população sobre a prisão do ex-presidente, se é justa ou não. A gente tem como recuperar a arte ali para a gente trazer novamente os números para análise do Fábio Piperno. O fato é que a pesquisa aponta que a maioria da população entende como correta a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo, claro, esta pesquisa Genial Quest. Lá a gente tem uma manifestação da Michelle, não é exatamente isso. Daqui a pouco a gente traz os números corretos para a análise do Fábio Piperno. Olha, Nelsinho... Então, agora sim, Piperno, desculpa te interromper. Merece estar preso. Opinião das pessoas, segundo a Genial Quest pesquisou. 51% entende que sim, mas para 42% há uma perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7% não responderam. O que chama muita atenção, Piperno, eu quero que você comente sobre isso, que 51% diz que ele merece estar preso, então entende ser justa. Mas os outros 42%, não é que ele não mereça estar preso por um equívoco judicial, por um erro de interpretação, não. Para os 42% é uma perseguição, ou seja, é algo até mais forte, né? E é um número importante da nossa população, 4 a cada 10 pessoas. Perfeito. Então, veja, primeiro que é uma pesquisa que coincide com muitos outros levantamentos feitos pelos grandes institutos. É que tem muito instituto Zé Mané que apareceu por aí, que a gente nunca tinha ouvido falar, que dá uns números, nossa, totalmente diversos disso aí. Não, você pegar Quest, Datafolha, IPEC, então os números são mais ou menos próximos em relação a isso. Segundo aspecto, esses números, eles mais ou menos coincidem com os levantamentos de preferência na eleição presidencial. Então aparece lá, enfim, o Bolsonaro, geralmente com um pouco mais de 40%, o Lula perto de 50%, isso falando em simulação de segundo turno. Agora, todos esses levantamentos, e repito, esses resultados são próximos uns dos outros, né? Eles colocam muito em xeque
a falsa tese, aliás, de que a anistia pacificaria o país. O bolsonarismo gosta muito de repetir isso. Isso é uma falácia, isso é uma mentira grotesca. Porque como é que você contentando 42, você vai agradar os outros 51? Então, primeiro que qualquer que seja a decisão tomada de se anistiar ou não, ela vai ser contestada pelo outro lado. Mas nesse momento, especificamente desde o início desse processo até aqui, a maior parte, nem estou falando de uma maioria avassaladora, mas a maior parte da população se mostra, sim, favorável à decisão que foi tomada pelo STF. Como que você interpreta esses números, hein, Gani? Olha só, eu vejo que é um retrato muito fiel do resultado do segundo turno da eleição, 51-49, ou muito próximo disso. Se a gente somar os 42% com 7% que não responderam, daria os 49%. Então, mostra, Koba, que quem votou no Bolsonaro continua achando que ele é inocente, e aquelas pessoas que votaram contra o Bolsonaro, votaram no Lula, seja por convicção ou por um voto contrário, de rejeição ao Jair Bolsonaro, vão entender que ele deveria permanecer preso, né? Independentemente dos fatos aí. É como se as pessoas já tivessem as suas posições, as suas opiniões formadas independentemente dos fatos que vieram à tona, né? Provavelmente muitos nem acompanharam as nuances deste julgamento. Então isso mostra e reflete a polarização que a gente vive no país. Olha só, além de perguntar se acha justo ou injusto, está correta ou não a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pesquisa trouxe esses outros dados também já mais detalhados pelo Igor, mas que a gente recapitula aqui, que são sobre os motivos da prisão, segundo a percepção das pessoas. Para a maioria das pessoas, Bolsonaro foi preso pelos próprios erros, 52%. Esse número está muito próximo daqueles que acham justa a prisão. Mas, para outras pessoas, interpretando os motivos, a gente tem ali em segundo lugar, com 32%, o motivo de que o Bolsonaro está preso por ter gerado danos à tornozeleira, aquela tentativa de rompimento que teria havido. Ainda para 21%, perseguição política, risco de fuga 16%, a vigília de oração 4% e outros motivos 5%, e não souberam 2%. Esse detalhamento aí você tira o quê, hein, Ogani? Olha, o que eu tiro novamente, né? Os 52% confirmam os 51% ditos anteriormente, que são aquelas pessoas ali que já têm a sua opinião contrária a Jair Bolsonaro, independentemente do que venha à tona, mostrando uma grande rejeição ao ex-presidente, acreditando que ele deva permanecer preso. Agora, Koba, me chama a atenção como cai em relação à primeira pergunta a perseguição política. Porque na primeira pergunta, né, você tinha um motivo de perseguição política, né? Quer dizer, a pessoa acha que o Bolsonaro não deveria estar preso por perseguição política, né? Já embute ali o motivo. E nessa segunda cai para 21%, ou seja, pulveriza. Cai pela metade, exatamente. Pulveriza. Então tem gente que acredita, né, que o Bolsonaro não deveria estar preso, mas ali coloca outros motivos, como, sei lá, os danos à tornozeleira, enfim. Fábio Piperno. Veja, tem muita gente aí que apontou mais de um motivo. Se você somar tudo isso aí, passa de 120%. Bem observado. Então. Então, eu acho assim, os 52% são mais ou menos o mesmo público dos 51% da pergunta anterior. E da eleição. Exatamente, a eleição. O segundo turno. A outra resposta, ela vai se fragmentando, né, em vários motivos, né? E de fato, você vê que a questão da tornozeleira passou a ter, inclusive, preferência em relação à história da perseguição política. Agora, Durso, chama muita atenção, né, de que a gente está falando de uma prisão, agora, já nesse momento, é por execução de pena, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, por uma condenação criminal. A gente não tem no debate público se está certo ou não o Bolsonaro está preso, se as pessoas percebem que ele se as pessoas estão convencidas de que ele tenha cometido um crime ou não, que seria o básico para alguém entender como justa ou injusta uma prisão, né? Você vê como até uma decisão judicial está contaminada por
tantos elementos estranhos ao processo penal, à tipificação criminal, à conduta que pode ser ou não pode ser considerada um crime. Você entende uma espécie de contaminação da nossa justiça com aspectos políticos? Sem dúvida nenhuma, Kobayashi. Isso muito por culpa do próprio judiciário, que se deixa sofrer pressões populares, sofrer pressões políticas, e isso a população sente e percebe. Mas é importante alguns recortes com relação a esses números. Em primeiro lugar, a gente vê que a população ainda tem uma dificuldade na percepção do que seria início de cumprimento de pena, no início da execução, e o que seria prisão preventiva. Porque quando aqueles que dizem que acreditam que ele está preso por causa do dano na tornozeleira, eles esqueceram uma fase no meio dessa história, que ele realmente teve a prisão preventiva no regime da Polícia Federal, né, no cárcere, determinado por causa da violação da tornozeleira. Mas durante essa prisão, isso já se tornou o cumprimento de pena. Ele não está mais preso na Polícia Federal por causa da tornozeleira. Isso ficou para trás. Isso era uma prisão preventiva que caiu, porque hoje ele está preso, uma vez que o seu processo, depois do recurso final pela defesa, que eram os embargos infringentes, não ter sido acolhido, começou a execução, transitou em julgado e começou a execução. Então ele está cumprindo a pena. Ele não está preso por causa da tornozeleira. Ele está preso por causa que aquele processo que apurou a suspeita de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, teria se resultado na condenação e acabar os recursos. Mas a população ainda tem dificuldade em separar os temas. Por quê? Não por culpa, claro, da população que não tem informação jurídica, mas também da enxurrada de informações que é jogada, principalmente nas redes sociais, e as pessoas vão acompanhando isso como se fosse uma novela e acabam tendo essas interpretações. Em segundo ponto, já devolvendo a palavra, Koba, a interpretação que eu faço, que é muito interessante, é para mostrar como essa situação da tornozeleira foi danosa para a imagem do ex-presidente Bolsonaro. Porque a partir do momento que a população não entende que ele está preso hoje por uma execução de pena e acredita que ele ainda está preso por causa da história da tornozeleira, com mais de 30% dos ouvidos dizendo não, ele está preso por isso, esta história justificaria a prisão dele hoje para essas pessoas, mas sequer ele está preso por causa disso, porque ele está preso porque foi condenado. Então, isso atrapalha, inclusive, as críticas ao Poder Judiciário, porque as pessoas estão acreditando que ele está preso por um erro, né, que foi a situação da violação da tornozeleira, e isso já ficou para trás. Então, o que a gente pode dizer, Koba, é que, de um lado, tem um lado muito positivo, que é que a gente falando de política e de justiça, as pessoas se engajem. Então, hoje o cidadão, ele é mais engajado, ele é mais crítico, e daqui a pouco eu tenho certeza que ele conhecerá mais ainda sobre direito para criticar, inclusive, melhor e com mais base, para entender essas fases que são complexas, inclusive, para a gente que trabalha todo dia com o direito. Você estava falando aí, o Fábio Piperno estava balançando a cabeça positivamente, concordando com o que você estava falando, o Luiz Augusto Durso. Imagino que sobre a análise que você fez sobre tornozeleira, foi isso, Piperno? Perfeito, perfeito. O Durso chama atenção para um aspecto fundamental nessa história, porque a história da tornozeleira, ela é um carimbo negativo na imagem do presidente Bolsonaro. Até porque ela está diretamente associada à percepção de risco de fuga. Ora, por que alguém vai danificar uma tornozeleira? Por que alguém vai tentar arrancar uma tornozeleira na marra? É óbvio que no imaginário de muita gente, alguém só comete esse tipo de ato pensando em fuga. Então, esse é um carimbo. E esse, claro, é um carimbo que vai ser muito utilizado pelos opositores. Quando a gente vê, né, depois o contexto todo do que foi aquela tentativa de rompimento da caixa da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Bolsonaro, como isso poderia ter mudado totalmente a situação dele. Porque se a gente se lembra bem, no dia anterior da prisão dele, a Polícia Federal já havia representado pedindo a prisão. Você pega a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita inclusive a data. E toda a decisão parecia que já estava pronta com outros fundamentos. Ele começa toda a decisão fundamentando de acordo com a notícia da vigília de oração que aconteceria convocada pelo Flávio Bolsonaro. Depois, o decorrer todo ali da decisão, ele cita a saída da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro do Brasil, enfim, até como motivo de prender o Bolsonaro,
o Jair Bolsonaro, né? E aí, de um dia para o outro, na madrugada, em que provavelmente a decisão já estava tomada, foi que o ex-presidente tentou ali, de alguma maneira, romper aquela caixinha, e isso muda toda a história, porque poderia ser uma prisão que aparentemente aconteceria de qualquer forma, muito mais trabalhada pela oposição como uma prisão injusta, com base na vigília, com base na fuga de um, de outro, de terceiro, enfim. No final, essa imagem aí vai, como vocês disseram, carimbar negativamente a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o que a gente já vê nas pesquisas até esse momento.